Quando virou juíza, minha esposa me descartou como lixo. 4 anos depois, ela apareceu implorando na porta do meu escritório. Mas o que ela não sabia era que eu já não era mais o mesmo homem que ela havia abandonado. A cerimônia de posse de Beatriz como juíza havia sido emocionante. Vê-la vestir aquela toga preta depois de 10 anos de sacrifícios me encheu de um orgulho que palavras jamais poderiam expressar adequadamente. Eu havia trabalhado turnos triplos como assistente jurídico em 4 escritórios diferentes para custear seus estudos, suas especializações, seus cursos preparatórios para o concurso. Havia deixado de lado meus próprios sonhos de me tornar advogado criminalista para que ela pudesse realizar os dela sem preocupações financeiras. Enquanto seus colegas celebravam com jantares luxuosos em restaurantes de 5 estrelas, nós dividíamos sanduíches naturais no nosso pequeno apartamento de 45 metros quadrados no subúrbio. Naquela noite, depois de erguermos taças com espumante barato para comemorar, Beatriz me encarou com uma expressão que eu não consegui decifrar naquele instante. Precisamos conversar, Marcelo. Ela disse com uma voz firme enquanto guardava seu certificado de posse numa gaveta. Sentei-me no sofá desgastado, imaginando que ela queria planejar nosso futuro. Talvez finalmente nos mudarmos para um lugar melhor, agora que ela começaria a receber o salário de magistrada. Talvez até mesmo pensar em ter filhos, algo que sempre adiávamos por causa da instabilidade financeira. Quero o divórcio. As palavras saíram de sua boca com a mesma frieza de uma sentença judicial sendo proferida. O oxigênio fugiu dos meus pulmões. Certamente eu tinha ouvido errado. Com certeza era algum tipo de mal-entendido da minha parte. O que você disse? Que eu quero o divórcio, Marcelo. Eu não preciso mais de você. Agora sou juíza federal. Tenho meu próprio caminho pela frente. Durante todos esses anos você foi útil. Não vou mentir sobre isso. Mas você já cumpriu sua função na minha vida. Suas palavras me atingiram como socos físicos no estômago. Cumpri minha função. Era só isso que eu havia representado para ela durante todo esse tempo. Uma escada conveniente até seu cargo no judiciário. Beatriz, nós estamos juntos há 14 anos. Nos casamos quando tínhamos 23 anos. Eu abandonei minha carreira jurídica para que você pudesse estudar tranquila. Eu sei disso e agradeço sinceramente. Mas agora meus colegas magistrados, os outros juízes, todos vêm de famílias tradicionais. Têm sobrenomes que abrem portas, conexões políticas importantes. Você é apenas um assistente jurídico, Marcelo. Não se encaixa no círculo social ao qual eu pertenço agora. A traição embutida em suas palavras era tão palpável que eu quase podia sentir seu gosto amargo na boca. Durante uma década inteira havia trabalhado até a completa exaustão física. Minhas costas doíam constantemente das longas horas, sentado revisando processos intermináveis. Minha visão havia piorado de tanto ler documentos em letras minúsculas. Havia recusado promoções excelentes, porque exigiam mudança para outras cidades, e isso teria prejudicado a preparação de Beatriz para o concurso. Havia adiado indefinidamente a visita ao meu pai doente no interior, porque não tínhamos condições de pagar a passagem e a hospedagem. E tudo isso foi porque agora você tem vergonha de mim. Não é vergonha, Marcelo. É pragmatismo. O desembargador Tavares, meu supervisor direto no tribunal, é filho de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. A família dele possui influência em toda a região. Ele me convidou para diversos eventos sociais com outros magistrados de alto escalão. Como você acha que ficaria se eu aparecesse acompanhada de um assistente jurídico como marido? Cada palavra era uma facada no peito. Levantei-me do sofá, sentindo minhas pernas tremendo involuntariamente. Então isso não tem a ver apenas com sua nova posição social. Existe outra pessoa, não existe? Beatriz desviou o olhar pela primeira vez desde que a conversa começara, e naquele gesto encontrei toda a confirmação que precisava. O desembargador Tavares e eu temos uma conexão intelectual profunda. Ele compreende meu universo, minhas aspirações judiciais. Você nunca realmente entendeu isso, Marcelo. Uma conexão intelectual. Era assim que se chamava adultério nos círculos refinados agora. Não seja melodramático. Ainda não aconteceu nada fisicamente, mas sim, Fernando deixou claríssimo que tem interesse romântico em mim, e eu também me sinto atraída por ele. Ele pode me oferecer o estilo de vida que você jamais conseguirá proporcionar. Fiquei observando aquela mulher que eu acreditava conhecer profundamente, a garota tímida e insegura que conheci na faculdade de Direito, que chorava nos meus braços quando reprovava em alguma matéria difícil, que jurou me amar na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. Onde havia ficado aquela pessoa? Vou passar a noite na casa da minha mãe, ela anunciou. Já preparei uma mala. Amanhã volto para buscar o restante das minhas coisas. Espero sinceramente que você não torne isso difícil, Marcelo. Não quero uma batalha judicial desagradável entre nós. Ela saiu do apartamento sem sequer olhar para trás, nem ao menos um último gesto carinhoso após 14 anos de relacionamento compartilhado. Permaneci parado no centro da sala minúscula, cercado pelas evidências de nossos sacrifícios conjuntos. As paredes descascadas porque nunca havia dinheiro sobrando para a reforma, os móveis baratos de lojas de segunda mão, as fotografias de tempos supostamente mais felizes que agora pareciam zombarias cruéis da realidade. Naquela noite não consegui pregar os olhos. Passei as horas revivendo mentalmente cada momento do nosso relacionamento, buscando sinais que havia negligenciado, as mensagens de celular que ela apagava rapidamente demais, as noites que chegava atrasada dos grupos de estudo, as ocasiões em que me pediu para não buscá-la no fórum porque parecia pouco profissional. No dia seguinte, quando Beatriz retornou para recolher seus pertences, não estava sozinha. Veio acompanhada de sua mãe, Dona Marta, uma mulher que sempre deixou cristalino que considerava que sua filha havia se casado abaixo do seu potencial social. Marcelo, espero que você compreenda que isto é o melhor para todos os envolvidos, disse Dona Marta enquanto Beatriz empacotava metodicamente seus livros jurídicos. Aqueles mesmos livros que eu havia comprado, parcelado no cartão de crédito durante anos. Minha filha tem um futuro brilhantíssimo aguardando por ela. Você a ajudou enormemente. Ninguém está negando isso, mas agora ela necessita de alguém do mesmo patamar social e profissional que ela alcançou. Do mesmo patamar, repeti com amargura evidente na voz. Senhora Marta, eu paguei cada centavo dessa formação que agora a faz sentir-se superior a mim. E a Beatriz está muito grata por tudo, mas gratidão não é amor, Marcelo. Você deveria procurar alguém mais adequado para o seu nível, talvez uma secretária de escritório ou algo assim. As palavras queimavam como ácido, mas mantive a compostura inabalável. Não lhes daria a satisfação de me verem completamente destroçado. Em aproximadamente 2 horas, Beatriz havia esvaziado o apartamento de tudo que julgava ter valor. Curiosamente, deixou para trás todas as fotografias da nossa vida compartilhada, como se aquelas memórias não valessem nem o espaço nas suas malas novas. Antes de partir, ela me entregou um envelope grosso. Os documentos do divórcio já estão com minha assinatura. Assine você também, e isso se resolverá rapidamente. Não estou solicitando nada do apartamento nem dos seus bens. Apenas quero minha liberdade de volta. Peguei o envelope com mãos que tremiam visivelmente. Dentro havia papéis legais frios e impessoais, que reduziam 14 anos de casamento a algumas linhas burocráticas padronizadas. Depois que elas foram embora definitivamente, abri o envelope por completo e li cada linha com atenção. Beatriz não estava mentindo. Não pedia absolutamente nada material, mas havia algo mais nesses documentos. Algo que despertou em mim uma raiva que desconhecia ser capaz de sentir. Na seção de justificativas para o divórcio, o advogado dela havia redigido diferenças irreconciliáveis decorrentes de incompatibilidade social e profissional insuperável, como se nossos anos juntos tivessem sido um equívoco temporário, uma fase que ela finalmente havia superado com maturidade. Naquela noite específica, algo fundamental mudou dentro de mim. A dor intensa deu espaço a uma determinação gélida e implacável. Se Beatriz acreditava que eu era apenas um degrau em sua escalada rumo ao sucesso judicial, se considerava que um assistente jurídico não tinha valor suficiente no seu novo universo de magistrados prestigiados, então eu lhe provaria exatamente quanto valia este assistente jurídico quando não estava vivendo perpetuamente na sombra dos sonhos alheios. Assinei os papéis do divórcio naquela mesma noite, mas não como um gesto de rendição ou derrota. Assinei porque compreendi naquele momento preciso que a melhor vingança não seria mantê-la presa a mim, mas sim demonstrar quem realmente era Marcelo Santos, quando finalmente livre para perseguir seus próprios objetivos. Na manhã seguinte, fiz algo que havia
havia postergado durante 10 anos completos. Liguei para o Dr. Henrique Campos, um renomado criminalista que havia me oferecido uma sociedade no seu escritório de advocacia 4 anos antes. Eu havia recusado na época porque Beatriz estava no meio dos seus estudos preparatórios para o concurso de magistratura e não podíamos nos dar ao luxo de ambos investirmos em carreiras simultaneamente. Dr. Campos, aqui é o Marcelo Santos. Sei que se passaram alguns anos, mas gostaria de saber se aquela proposta de sociedade ainda está em aberto. A resposta transformaria absolutamente tudo na minha vida. Marcelo, não posso acreditar no que estou ouvindo. A voz do Dr. Campos soava genuinamente animada do outro lado da linha telefônica. Pensei que havia te perdido permanentemente quando você recusou minha oferta há anos atrás. O que fez você mudar de ideia depois de tanto tempo? Digamos que minha situação pessoal mudou drasticamente. Respondi escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Agora tenho a liberdade total para me concentrar exclusivamente no meu crescimento profissional. Houve uma pausa considerável antes que ele continuasse falando. A proposta não apenas ainda está disponível, Marcelo. Ela está ainda melhor agora. Na verdade, o caso criminal que você ajudou a preparar há 4 anos, aquela defesa complexa de homicídio culposo, ainda é citado como referência em faculdades de direito. Sempre soube que você possuía um talento extraordinário para o direito penal. Quando você pode começar oficialmente? O mais rápido possível. Respondi sentindo pela primeira vez em dias algo remotamente parecido com esperança. Perfeito. Te espero na segunda-feira pela manhã no escritório para assinarmos o contrato de sociedade. E Marcelo, mais uma informação importante. Como sócio júnior, você receberá uma porcentagem dos lucros além do salário fixo. Não será uma fortuna inicialmente, mas é substancialmente melhor do que você ganha como assistente jurídico. Depois de desligar, permaneci observando o apartamento vazio ao meu redor, as marcas nas paredes onde costumavam estar pendurados nossos quadros, o espaço onde ficava a escrivaninha dela, o vazio absoluto que ela havia deixado para trás. Mas pela primeira vez desde que Beatriz pronunciou a palavra divórcio, não senti dor paralisante, senti determinação ardente. Os dias seguintes foram um redemoinho frenético de atividade. Assinei os documentos da sociedade jurídica, organizei minha saída dos escritórios onde trabalhava como assistente e o mais significativo, entreguei os papéis do divórcio devidamente assinados no cartório judicial. Não houve cerimônia alguma, não houve drama desnecessário, apenas a morte administrativa e burocrática de um casamento que havia significado absolutamente tudo para mim e aparentemente nada para ela. 3 semanas depois, enquanto empacotava meus pertences para me mudar para um apartamento consideravelmente menor, mas infinitamente mais próximo do novo escritório, recebi uma mensagem de texto de um número completamente desconhecido. Marcelo, aqui é Fernando Tavares. A Beatriz me passou seu contato. Só queria deixar claro que não há ressentimentos entre nós, certo? Espero que possamos ser civilizados se nos cruzarmos em algum tribunal. Sou um homem de princípios familiares sólidos. Acontece apenas que Beatriz e eu conectamos em um nível que vocês claramente nunca tiveram. Li a mensagem 5 vezes consecutivas, sentindo a raiva borbulhar intensamente no meu estômago. Este desembargador Tavares, que se vangloriava dos seus princípios familiares exemplares, havia estado cortejando ativamente minha esposa, enquanto ainda éramos casados legalmente, e agora tinha a audácia suprema de me contatar diretamente para justificar suas ações. Não respondi absolutamente nada. Apaguei a mensagem completamente e bloqueei o número sem hesitação. Ele simplesmente não valia nem meu tempo, nem minha energia preciosa. Na segunda-feira seguinte, comecei oficialmente como sócio júnior no escritório Campos e Associados. O Dr. Henrique me apresentou à equipe jurídica, um grupo de advogados e assistentes especializados que me receberam com uma cordialidade que eu não esperava encontrar. Este é Marcelo Santos, anunciou o Dr. Campos na reunião matinal da equipe. Alguns de vocês talvez se lembrem do trabalho dele naquele caso de homicídio culposo há 4 anos. Marcelo sacrificou anos valiosos da sua carreira por motivos pessoais complicados, mas agora está aqui para se tornar um dos criminalistas mais respeitados que este escritório já teve o privilégio de abrigar. Durante aquelas primeiras semanas intensas, me joguei completamente de cabeça nos estudos e nos casos. Chegava ao escritório às 5 horas da manhã e saía frequentemente às 23 horas. Lia jurisprudências criminais no metrô lotado. Praticava argumentações jurídicas até minha voz ficar rouca. Memorizava códigos penais enquanto comia sanduíches apressados. A dor aguda da traição de Beatriz se transformou em combustível puro para minha ambição desenfreada. 2 meses após iniciar minha nova carreira, estava revisando os autos de um processo criminal quando ouvi vozes inconfundivelmente familiares ecoando no corredor do fórum. Meu coração literalmente parou por um instante. Por favor, mamãe, precisamos ser extremamente discretas aqui. Era a voz de Beatriz, tensa e baixa. Não quero que as pessoas saibam sobre o Marcelo ainda. Prefiro manter isso em sigilo absoluto. Por que não, filha? Vocês já estão oficialmente divorciados. Você não tem absolutamente nada a esconder de ninguém. É que Fernando quer manter as aparências impecáveis. Ele diz que se seus colegas magistrados descobrirem que acabei de sair de um divórcio recente, poderiam formar opiniões negativas sobre meu caráter. Ele prefere que esperemos no mínimo 8 meses antes de tornarmos nossa relação pública. Espiei discretamente e as vi passando pelo corredor movimentado. Beatriz parecia completamente diferente da mulher que eu conhecia. Usava maquiagem elaborada e profissional. Seu cabelo estava impecavelmente arrumado em um coque sofisticado. Vestia um terno feminino que certamente custou mais que 5 meses do meu antigo salário como assistente. Ela exalava sucesso, poder, sofisticação, como se tivesse nascido predestinada para aquele mundo elitizado. Uma parte significativa de mim quis confrontá-la imediatamente. Revelar que eu agora trabalhava como advogado criminalista, que havia me tornado sócio de um escritório respeitado, mas me contive deliberadamente. Deixá-la descobrir por conta própria seria infinitamente mais gratificante e impactante. Naquela noite estava encerrando meu expediente quando a doutora Cristina Almeida, uma criminalista sênior que havia se tornado minha mentora generosa, se aproximou com uma expressão visivelmente preocupada. Marcelo, preciso conversar com você sobre um assunto bastante delicado, ela disse indicando sua sala privativa. Uma vez dentro, ela fechou a porta com cuidado e suspirou profundamente. Descobri por acaso que sua ex-esposa é a nova juíza federal na vara civil. Isso vai representar algum problema para você aqui? Não, doutora. Minha vida pessoal ficou definitivamente no passado. Estou aqui exclusivamente para aprender e defender meus clientes com excelência. Ela me observou atentamente antes de concordar com a cabeça. Ótimo, porque preciso que você saiba algo importante. Tenho observado o trabalho que você vem desenvolvendo nessas últimas semanas, Marcelo. Sua dedicação inabalável, sua capacidade de conectar emocionalmente com os clientes, sua habilidade de construir argumentações jurídicas complexas em situações críticas. O Dr. Campos estava absolutamente certo sobre você. Você possui um talento verdadeiramente especial. Suas palavras me encheram de um orgulho que não experimentava há anos inteiros. Muito obrigado, Dr. Almeida. Por isso quero te propor algo significativo. Daqui a 4 meses acontecerá um Congresso Internacional de Direito Penal em Buenos Aires. É um dos eventos mais prestigiados da área em toda a América Latina. Quero que você apresente seu trabalho sobre defesas em casos de homicídio culposo. Se você impressionar a plateia, poderá conquistar reconhecimento continental. Está falando sério? Perguntei quase incapaz de processar o que estava ouvindo. Completamente sério. Mas você precisará trabalhar o dobro do que já está trabalhando. Está genuinamente disposto? Absolutamente disposto. Os 2 meses seguintes foram os mais extenuantes da minha existência completa. Entre os casos que precisava acompanhar no escritório, atualizava minha pesquisa jurídica, agregava novos precedentes judiciais, consultava com especialistas renomados, dormia cerca de 3 horas e meia por noite quando tinha sorte. Mas sempre que sentia que estava no meu limite absoluto, recordava as palavras devastadoras de Beatriz. Você é apenas um assistente jurídico, Marcelo. Não se encaixa no círculo social ao qual eu pertenço agora. Aquelas palavras haviam se transformado no meu motor implacável. Certa tarde, enquanto pesquisava jurisprudências na biblioteca do fórum, ergui o olhar e me deparei cara a cara com Beatriz. Ela havia se detido abruptamente, com uma expressão de choque total estampada no rosto. Marcelo, o que você está fazendo aqui exatamente? Trabalhando? Respondi com absoluta calma, retornando minha atenção aos documentos espalhados
passos à minha frente. Advocacia criminal. Sou sócio júnior do escritório Campos e Associados agora. Vi seu rosto atravessar diversas emoções rapidamente. Surpresa genuína, confusão visível e algo que definitivamente parecia irritação contida. Ninguém me informou absolutamente nada sobre isso. Ela murmurou mais para si mesma que direcionado a mim. Por que alguém deveria ter informado? Já não somos absolutamente nada um para o outro, Beatriz. Ela abriu a boca como se fosse falar algo, mas a fechou novamente sem emitir som. Após um momento extremamente desconfortável, tentou recuperar sua compostura judicial. Bem, fico genuinamente feliz por você. Sempre soube que você tinha potencial jurídico. Suas palavras soavam completamente vazias, artificiais, como se estivesse recitando um texto decorado sem emoção. Obrigado. Como está sua atuação na magistratura? Bem, muito bem. Fernando tem me ensinado muitas coisas valiosas. Ele é realmente um mentor excepcional. A forma específica como ela pronunciou mentor deixava cristalino que o relacionamento deles ia dramaticamente além do profissional. Fico feliz por você, disse sem demonstrar absolutamente nenhuma emoção na minha voz. Desejo tudo de bom para vocês dois. Marcelo, sobre como as coisas terminaram entre nós. Não há absolutamente nada para discutir, Beatriz. Você foi extremamente clara sobre o que desejava. Eu aceitei completamente seus termos. Fim da história. Sim, mas eu não esperava que você se recuperasse tão rapidamente, que começasse uma carreira como advogado assim do nada. Te incomoda que eu tenha seguido em frente com minha vida? Perguntei finalmente, olhando diretamente nos olhos dela. Claro que não me incomoda. Apenas me surpreende bastante. A vida está repleta de surpresas inesperadas, Beatriz. Como descobrir que a pessoa com quem você compartilhou 14 anos da sua vida te via exclusivamente como um instrumento para atingir seus objetivos pessoais? Ela empalideceu visivelmente. Eu nunca disse exatamente isso. Não precisou verbalizar. Suas ações comunicaram muito mais alto do que suas palavras jamais poderiam. Antes que ela conseguisse responder qualquer coisa, meu celular tocou insistentemente. Era uma emergência no escritório relacionada a um cliente em situação crítica. Preciso ir imediatamente. Se cuida, Beatriz. A deixei parada no meio da biblioteca com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Mas sinceramente, não me importava mais. Tinha um cliente precisando de assistência urgente, tinha uma carreira para construir, tinha um propósito renovado para cumprir. Naquela noite, após resolver a situação emergencial do cliente, a doutora Almeida me encontrou na sala de descanso do escritório. Excelente trabalho hoje, Marcelo. Aquele cliente está em liberdade graças à sua argumentação rápida e precisa no habeas corpus. Apenas fiz o que qualquer advogado competente teria feito. Respondi com modéstia genuína. Não, você não fez. Muitos advogados teriam entrado em pânico, teriam pedido prazos desnecessários, teriam perdido tempo valiosíssimo. Você confiou no seu instinto jurídico e agiu decisivamente. Essa é a diferença entre um advogado mediano e um advogado extraordinário. Suas palavras me preencheram com uma satisfação profunda que nenhum elogio de Beatriz jamais havia me proporcionado. Muito obrigado, doutora. E tem mais uma coisa. O escritório está considerando expandir para uma nova área especializada em crimes financeiros complexos. Estão procurando advogados promissores para liderar o departamento piloto. Recomendei seu nome enfaticamente. Não sabia exatamente o que dizer. As oportunidades estavam surgindo mais velozmente do que jamais havia imaginado possível. Mas foi apenas uma semana depois que tudo tomou um rumo completamente inesperado. Estava saindo do fórum após uma audiência quando vi Beatriz no estacionamento. Estava chorando intensamente, sentada no capô do seu carro importado, com o celular tremendo na mão. Algo profundo em mim, algum resíduo do homem que havia amado esta mulher durante 14 anos inteiros, me fez aproximar. Você está bem? Ela ergueu o rosto com a maquiagem borrada pelas lágrimas escorrendo. Fernando terminou comigo completamente, disse entre soluços incontroláveis. Diz que a família dele não aprova que ele se relacione com alguém recentemente divorciada, que ele precisa se casar com alguém do mesmo círculo social dele, alguém cuja família tenha conexões políticas consolidadas no judiciário. A ironia da situação não me escapou nem por um segundo. Beatriz havia destruído nosso casamento por um homem que prometia melhor status social apenas para ser rejeitada pelas exatas mesmas razões classistas e preconceituosas. Sinto muito por você, disse sinceramente, e realmente sentia. Sei exatamente como é ser rejeitado por não ser socialmente adequado. Ela me olhou com olhos transbordando lágrimas e algo mais profundo, remorso genuíno. Marcelo, cometi o pior erro da minha vida inteira quando te deixei. E naquele momento específico tive que tomar uma decisão fundamental. Fiquei observando Beatriz com seus olhos vermelhos de tanto chorar copiosamente, aguardando que eu dissesse alguma coisa que amenizasse seu sofrimento intenso. Mas as palavras que saíram da minha boca não foram aquelas que ela esperava ansiosamente ouvir. Beatriz, o que você chama de erro, eu chamo de a melhor lição da minha vida, disse com uma serenidade que me surpreendeu. Graças à sua traição, descobri quem eu realmente sou sem viver perpetuamente na sombra dos sonhos de outra pessoa. Mas Marcelo, eu não pretendia me deixe terminar completamente. Durante 14 anos coloquei sistematicamente suas necessidades antes das minhas próprias. Trabalhei até meu corpo literalmente se despedaçar para que você pudesse alcançar seus objetivos judiciais. E quando finalmente conseguiu, você me descartou como se eu fosse apenas mais um degrau no seu caminho rumo ao sucesso. Ela soluçou ainda mais intensamente. Eu estava completamente confundida, Marcelo. O mundo jurídico é tão incrivelmente competitivo e Fernando me convenceu que eu precisava de um marido do meu mesmo nível profissional para ser verdadeiramente respeitada. E agora que Fernando te descartou pelas mesmas razões classistas que você usou contra mim, você vem buscar consolação? Cometi um erro terrível e irreparável, Marcelo. Consigo ver isso agora com clareza absoluta. Você era o único que realmente me amava por quem eu genuinamente era, não pelas minhas conexões ou pelo meu cargo. Você tinha razão sobre algo específico, Beatriz. Nós realmente tínhamos diferenças irreconciliáveis, mas não eram de nível social nem profissional. Eram fundamentalmente de caráter. Eu valorizava lealdade e compromisso verdadeiros. Você valorizava status e aparências superficiais. A deixei chorando sozinha no estacionamento e subi no meu carro modesto. Enquanto dirigia em direção ao meu apartamento pequeno, senti uma mistura estranha de satisfação e tristeza simultâneas. A vingança que tanto havia imaginado nos meus momentos mais sombrios agora parecia completamente vazia. Beatriz já estava pagando o preço exato das suas decisões egoístas sem que eu precisasse fazer absolutamente nada. Os meses seguintes foram absolutamente transformadores na minha trajetória. Minha pesquisa sobre defesas em homicídio culposo foi selecionada oficialmente para o Congresso de Buenos Aires e a doutora Almeida me auxiliou incansavelmente a aperfeiçoar cada detalhe da apresentação. Trabalhamos juntos até altas horas da madrugada, revisando minuciosamente cada slide, cada estatística judicial, cada conclusão argumentativa. Marcelo, seu trabalho é genuinamente brilhante, ela me disse certa noite enquanto revisávamos as conclusões finais. Mas há algo mais profundo aqui além da técnica jurídica. A paixão verdadeira, empatia real pelos réus que defendemos. Isso é o que realmente te torna especial e diferenciado. Os acusados merecem absolutamente o melhor de nós. Respondi. Eles não escolheram estar naquela situação desesperadora. Merecem advogados que os vejam como seres humanos, não apenas como números de processo. Exatamente por isso sei que você vai brilhar intensamente em Buenos Aires. Mas o destino tinha planos completamente diferentes antes daquele congresso internacional. Uma semana antes de viajar, recebi uma ligação de emergência do escritório. Um empresário de 42 anos havia sido preso injustamente acusado de fraude fiscal que ele não cometeu. As evidências eram extremamente circunstanciais e o caso estava gerando grande repercussão na mídia local. Cheguei ao escritório literalmente correndo. O empresário chamado Roberto estava visivelmente desesperado, enquanto sua família implorava por ajuda competente. Analisei rapidamente todo o processo e algo imediatamente fez conexão na minha mente treinada. Esses documentos fiscais foram adulterados digitalmente, disse aos colegas presentes. Vejam os metadados dos arquivos. As datas de modificação não coincidem com as datas alegadas pela acusação. A doutora Almeida, que havia chegado minutos depois, examinou os documentos com atenção redobrada. É uma aposta arriesgada, Marcelo. Se você estiver equivocado, nosso cliente pode pegar décadas de prisão. Eu sei perfeitamente, mas se estou correto,
Cada minuto conta decisivamente. Precisamos solicitar uma perícia técnica independente imediatamente. Trabalhamos ininterruptamente durante 27 horas seguidas montando a defesa. Solicitamos a perícia, reunimos testemunhas, construímos uma linha cronológica detalhada que provava categoricamente a inocência do nosso cliente. Na audiência, 3 dias depois, apresentei as evidências perante a juíza responsável. E para minha surpresa absoluta, aquela juíza era Beatriz. Nossos olhares se cruzaram brevemente quando entrei na sala do tribunal. Vi surpresa nos olhos dela, mas ela manteve a postura profissional impecável. Minha argumentação durou aproximadamente 53 minutos. Demonstrei metodicamente como os documentos haviam sido manipulados, como as datas eram impossíveis, como nosso cliente era vítima de uma armação elaborada por um ex-sócio ressentido. Quando terminei, Beatriz permaneceu em silêncio por longos segundos que pareceram eternidades. A defesa apresentou argumentos extremamente convincentes. Ela disse finalmente: defiro o pedido de liberdade provisória e determino imediatamente a realização de perícia técnica independente nos documentos questionados. A audiência suspensa temporariamente. A família de Roberto me abraçou com lágrimas de alívio e gratidão. Você salvou minha vida e minha empresa, Dr. Marcelo. Não sei como agradecer adequadamente. Apenas fiz meu trabalho como advogado, respondi, embora internamente sentisse uma satisfação imensa. 2 semanas depois, a perícia confirmou completamente minha análise. Os documentos eram falsificações grosseiras e Roberto foi completamente inocentado. O caso ganhou destaque nos principais jornais locais. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores do fórum como fogo em palha seca. A doutora Almeida me abraçou emocionada, algo absolutamente fora do seu caráter habitualmente reservado. Marcelo, você acabou de salvar um homem inocente com uma análise que promotores e investigadores experientes não perceberam. Você é exatamente o tipo de advogado que este país necessita desesperadamente. Mas a pessoa cuja reação mais me impactou profundamente foi Beatriz. A vi me observando discretamente do outro lado do corredor, quando a família de Roberto me agradecia efusivamente. Sua expressão era uma mistura complexa de admiração e algo que parecia arrependimento profundo e doloroso. Aquela noite, depois de garantir que todos os detalhes finais do caso estavam resolvidos, encontrei Beatriz me esperando do lado de fora da sala dos advogados. Aquilo que você fez hoje foi absolutamente extraordinário. Ela disse suavemente. Você sempre foi brilhante, Marcelo, mas hoje vi algo diferente. Vi paixão, determinação, excelência. Obrigado, Beatriz. Tenho pensado exaustivamente estas últimas semanas sobre nós, sobre minhas decisões terríveis, sobre absolutamente tudo o que aconteceu. Beatriz, já tivemos essa conversa no estacionamento há meses. Eu sei perfeitamente, mas por favor, apenas me escute por alguns minutos. Cometi o pior erro concebível da minha existência quando te deixei. Sacrifiquei algo genuíno, algo real, por uma ilusão vazia de prestígio social. O que exatamente você quer que eu diga agora, Beatriz? Quero te pedir perdão sincero. Não espero que me perdoe imediatamente. Nem sequer sei se algum dia poderá me perdoar completamente. Mas eu precisava te dizer isso pessoalmente. Olhei para esta mulher que havia sido o centro absoluto do meu universo durante tantos anos e senti absolutamente nada. Nem amor residual, nem ódio consumidor, nem mesmo satisfação por vê-la arrependida. Eu te perdoo, disse finalmente. Não por você, mas por mim mesmo, porque preciso fechar este capítulo da minha vida definitivamente. Isso significa que poderíamos tentar novamente? Ela perguntou com esperança visível nos olhos. Não, Beatriz. Isso significa que ambos seguiremos com nossas vidas, separadamente e para sempre. Vi a esperança se esvair completamente dos seus olhos como água escorrendo pelos dedos. Eu compreendo perfeitamente. Só queria que você soubesse que me arrependo profunda e dolorosamente de absolutamente tudo. Depois que ela se foi, sentei na sala de descanso, refletindo intensamente sobre tudo que havia acontecido nos últimos meses. 4 meses atrás me sentia completamente destruído, sem valor algum, descartado como lixo. Agora era um advogado respeitado regionalmente, com um futuro profissional brilhante pela frente, e havia salvado a liberdade de um homem inocente. Na semana seguinte viajei para Buenos Aires para o congresso. Minha apresentação foi no auditório principal diante de aproximadamente 800 advogados de toda a América Latina. Enquanto subia ao palco iluminado, pensei em todas as noites de estudo sacrificado, em todos os sacrifícios pessoais, na dor devastadora que me havia impulsionado até ali. Minha apresentação durou 47 minutos precisos. Falei sobre técnicas inovadoras de defesa em casos de homicídio culposo, sobre como construir narrativas jurídicas convincentes baseadas em evidências sólidas, sobre a importância da empatia na advocacia criminal. Apresentei casos de estudo detalhados, estatísticas comparativas e o caso recente do empresário que havia salvado com uma análise que outros profissionais experientes não perceberam. Quando finalizei, houve um silêncio absoluto de aproximadamente 5 segundos que me pareceram uma eternidade completa. Então, aplausos. Aplausos entusiasmados que se transformaram rapidamente em ovação de pé generalizada. Após a apresentação, fui literalmente cercado por advogados de diferentes países latino-americanos. Um deles, o Dr. Alejandro Morales da Colômbia, me fez uma proposta surpreendente. Seu trabalho é verdadeiramente excepcional, Dr. Santos. Precisamos mentes como a sua na nossa firma em Bogotá. Teria interesse em se juntar ao nosso escritório internacional? Era uma oportunidade que jamais havia sequer sonhado. Bogotá, advocacia internacional, um salário que multiplicava por 6 o que ganhava atualmente. Preciso refletir cuidadosamente sobre isso, respondi, embora meu coração já soubesse intuitivamente a resposta. Naquela noite, na solidão do meu quarto de hotel, recebi diversas mensagens diferentes. Uma da doutora Almeida me parabenizando efusivamente, outra do Dr. Campos dizendo o quanto estava orgulhoso e uma mensagem de Beatriz. Assisti sua apresentação pela transmissão online. O congresso disponibilizou para magistrados. Estou absolutamente sem palavras, Marcelo. Você é tudo que sempre soube que poderia se tornar. Sinto muitíssimo por não ter acreditado em você quando mais precisou do meu apoio. Não respondi a mensagem dela. Simplesmente não havia mais nada a dizer entre nós. Neste ponto da história, gostaria de fazer um pedido especial. Se esta narrativa está tocando seu coração de alguma forma significativa, considere se inscrever no canal. Mas mais importante que isso, quero te convidar para uma reflexão genuína. Pense em um momento da sua vida onde alguém te subestimou completamente. Como você transformou aquela dor em crescimento? Compartilhe sua história nos comentários, porque cada experiência única pode inspirar e fortalecer outra pessoa que esteja passando por algo similar. Sua história importa tanto quanto esta que estou compartilhando agora. 3 dias depois retornei ao Brasil, carregando cartões de visita de 23 países diferentes, ofertas de colaboração internacional e uma perspectiva completamente renovada sobre meu futuro profissional. O escritório organizou uma recepção íntima para celebrar meu sucesso no congresso. Meus colegas advogados me cumprimentavam, me abraçavam, me tratavam como se eu fosse algum tipo de herói jurídico. Beatriz apareceu discretamente na recepção. Ficou na entrada observando tudo à distância respeitosa. Nossos olhares se cruzaram momentaneamente. Nos olhos dela havia admiração inquestionável, arrependimento profundo e uma pergunta silenciosa que jamais seria respondida. No final da celebração, a doutora Almeida me chamou para um canto privado. Marcelo, preciso te fazer uma pergunta direta. Vai aceitar a proposta de Bogotá? Honestamente, ainda não decidi com certeza absoluta. Olha, compreendo perfeitamente a tentação. É uma oportunidade verdadeiramente incrível, mas quero que saiba que este escritório também tem planos ambiciosos para você. O Dr. Campos me autorizou a te oferecer sociedade sênior com participação aumentada nos lucros. Você seria o advogado mais jovem a alcançar esse patamar em toda a história do escritório. Sociedade sênior, mas tenho apenas 37 anos de idade. E você é o melhor criminalista que vimos em décadas completas. A idade não importa absolutamente quando você possui o talento e a dedicação que demonstra diariamente. Era uma decisão impossível e agonizante. Bogotá representava aventura internacional, prestígio continental, um recomeço completo em todos os sentidos possíveis. Mas o escritório Campos representava raízes estabelecidas, a comunidade que me acolheu generosamente, os clientes que necessitavam de advogados verdadeiramente comprometidos. Preciso de tempo para ponderar cuidadosamente, disse finalmente. Naturalmente, tome todo o tempo que
que necessitar. Naquela noite, enquanto dirigia para casa em silêncio, meu celular tocou insistentemente. Era um número desconhecido que não reconheci. Marcelo Santos? Perguntou uma voz masculina grave que não identifiquei. Sim, quem está falando? Sou Alberto Tavares, o pai do Fernando. Preciso urgentemente conversar com você sobre meu filho e sua ex-esposa. Meu coração acelerou involuntariamente. O que mais poderia se complicar nesta história interminável? Estacionei imediatamente o carro no acostamento da rodovia. A voz do outro lado da linha soava visivelmente tensa, quase desesperada. Doutor Santos, sei que isto é extremamente inusual e inesperado, mas preciso conversar pessoalmente com você. É sobre a situação complicada entre meu filho Fernando e sua ex-esposa Beatriz. Situação? Isso já não é absolutamente problema meu, Sr. Tavares. Compreendo perfeitamente e não o culpo minimamente, mas por favor me conceda apenas 10 minutos do seu tempo. Posso me encontrar com você amanhã naquela cafeteria perto do Fórum Central. Algo no tom de voz dele me fez concordar relutantemente. Talvez fosse curiosidade mórbida ou talvez uma parte de mim precisasse fechar definitivamente este capítulo tortuoso. Está bem, amanhã às 14 horas. No dia seguinte cheguei pontualmente ao local combinado. Alberto Tavares era um homem de aproximadamente 65 anos, impecavelmente vestido com terno italiano, com aquele ar inconfundível de autoridade que apenas dinheiro antigo e poder consolidado proporcionam. Ele se levantou quando me viu e estendeu a mão formalmente. Dr. Santos, muito obrigado por vir. Sei que isto deve parecer extremamente estranho. Sentamos e ele pediu café para ambos. Então suspirou profundamente antes de começar a falar. Você deve estar se perguntando por que o pai do Fernando quereria conversar com o ex-marido da mulher com quem seu filho se envolveu romanticamente. A pergunta definitivamente havia cruzado minha mente. Meu filho é um completo idiota, disse sem rodeios diplomáticos. Um idiota mimado que acredita poder ter absolutamente tudo sem enfrentar consequências. Beatriz não foi a primeira mulher casada com quem ele se envolveu inadequadamente, nem será a última se não aprender esta lição. Por que está me contando isso especificamente? Porque descobri recentemente quem você realmente é. Sua apresentação em Buenos Aires causou verdadeiro rebuliço nos círculos jurídicos continentais. Um dos meus sócios empresariais tem um filho advogado que assistiu presencialmente ao congresso. Ele me mostrou seu trabalho impressionante. É genuinamente excepcional. Agradeço, mas continuo sem entender o que isto tem a ver comigo. Alberto Tavares tomou um gole prolongado do café antes de prosseguir. Minha família possui uma fundação que financia pesquisas jurídicas e sociais. Estamos constantemente buscando talentos jovens para liderar projetos inovadores. Seu nome surgiu nas nossas discussões executivas, muito antes de eu descobrir sua conexão com meu filho. Agora começava a compreender a direção desta conversa. E agora que sabe quem sou, o que pretende? Me oferecer algo para compensar o comportamento deplorável do seu filho? Não exatamente. Quero te oferecer algo porque você merece genuinamente a oportunidade, independentemente completamente do meu filho. Mas também preciso te contar algo sobre Beatriz que acredito que você deve saber. Meu estômago se contraiu involuntariamente. Beatriz está grávida. As palavras caíram como uma bomba atômica. Minha mente imediatamente calculou os números rapidamente. Estávamos divorciados há aproximadamente 5 meses. O bebê é do Fernando, continuou Alberto. Ela contou para ele há 2 semanas. Meu filho, sendo o covarde que é, ofereceu dinheiro para resolver o problema através de aborto. Ela recusou categoricamente. E por que está me contando isto agora? Porque Beatriz tem tentado te contactar insistentemente sem sucesso aparente. Ela acredita que você é sua única opção real de apoio agora que Fernando a abandonou pela segunda vez. E conhecendo meu filho como conheço, ele provavelmente tentará usar toda a sua influência judicial para arruinar completamente a reputação dela no tribunal. Não posso fazer absolutamente nada por ela. Já não é mais minha responsabilidade. Sei perfeitamente, e você tem todo o direito de sentir assim. Mas pensei que você merecia saber a verdade completa antes que ela apareça na sua porta com uma história manipulada para te convencer. Agradeço sua honestidade, mas minha vida segue adiante sem Beatriz definitivamente. Compreendo perfeitamente. Agora, sobre a proposta da nossa fundação. Estamos preparados para financiar integralmente sua pesquisa em direito penal. Lhe proporcionaríamos um centro de pesquisa equipado, uma equipe dedicada, tudo o que necessitar. O orçamento inicial seria de 3.200.000 reais. É uma oferta extremamente generosa, mas preciso tempo para considerar cuidadosamente todas as minhas opções disponíveis. Naturalmente, tome todo o tempo necessário. Saí daquela cafeteria com a cabeça literalmente girando. Beatriz grávida de Fernando, que a havia abandonado novamente e covardemente. Uma parte minúscula de mim sentia compaixão genuína por ela, mas a maioria de mim sentia que ela finalmente estava colhendo exatamente o que havia plantado. Naquela mesma tarde, enquanto revisava contratos no escritório, recebi uma visita completamente inesperada. A mãe de Beatriz, Dona Marta, apareceu hesitante na porta da minha sala. Parecia visivelmente mais humilde que na última vez que a havia visto. Marcelo, posso conversar com você apenas um momento? Senhora Marta, estou trabalhando neste momento. Por favor, serão apenas alguns minutos. Suspirei profundamente e indiquei a cadeira diante da minha mesa. Minha filha está completamente destruída emocionalmente. Ela começou sem preâmbulos desnecessários. Fernando a deixou quando ela revelou a gravidez. Ofereceu dinheiro para abortar. Quando ela recusou firmemente, ele ameaçou destruir sua carreira judicial. Sinto muito sinceramente por ela, mas não sei o que espera que eu faça. A vi se humilhar de uma maneira que jamais imaginei possível. Esta mulher que me olhava com desprezo absoluto, que havia considerado que eu não era suficientemente bom para sua filha, agora estava diante de mim praticamente suplicando. Sei que não temos direito algum de te pedir nada. Sei que tratamos você terrivelmente, que menosprezamos completamente tudo que sacrificou pela Beatriz. Mas ela não tem absolutamente mais ninguém agora. E você acha que isso é problema meu? Sua filha me descartou como se eu fosse lixo no momento em que conseguiu o cargo de juíza. Me disse explicitamente que eu não me encaixava no novo mundo dela. Você se lembra dessas palavras específicas, senhora Marta? Porque eu jamais esquecerei. Ela baixou a cabeça envergonhada. Você tem razão completa. Tudo que posso dizer é que sinto muitíssimo. Todos pagamos eventualmente por nossos erros. Eu paguei pelo meu ao confiar em alguém que me via apenas como meio para um fim egoísta. Marcelo, por favor, não estou te pedindo que volte para ela. Apenas que talvez possa conversar com ela. Ela está verdadeiramente desesperada. Senhora Marta, tenho uma pergunta honesta. Se minha situação profissional não tivesse mudado drasticamente, se eu continuasse sendo apenas um assistente jurídico, você estaria aqui agora me pedindo ajuda? O silêncio dela foi resposta mais que suficiente. Exatamente. Vocês me necessitam agora, porque não sou mais o homem que vocês desprezavam completamente. Porque agora tenho sucesso visível, reconhecimento profissional, opções diversas. Mas quando eu precisei de vocês, quando Beatriz decidiu aniquilar nosso casamento, onde estavam? Cometemos um erro terrível e imperdoável. Sim, cometeram. E agora terão que viver permanentemente com as consequências. Depois que ela foi embora, permaneci olhando pela janela ampla do escritório. A vida tinha uma forma extremamente irônica de completar círculos. A mulher que me havia abandonado, por não ser suficientemente bem-sucedido agora, me necessitava precisamente porque havia alcançado esse sucesso tão almejado. Aquela noite, enquanto finalizava meu expediente, encontrei Beatriz me esperando no estacionamento do edifício. Parecia visivelmente demacrada, com olheiras profundas e o uniforme amassado. Marcelo, preciso desesperadamente conversar com você. Sua mãe já veio. Já sei de tudo. Por favor, apenas me escute. Não venho te pedir que volte para mim. Só necessito seu conselho jurídico. Conselho jurídico. Há meses você me disse que eu não compreendia seu mundo de ambições judiciais. O que mudou? Absolutamente tudo mudou drasticamente. Estou grávida de um homem que me ofereceu dinheiro para abortar. Um homem que agora está usando toda sua influência familiar para sabotar minha carreira. Os supervisores do tribunal começaram a me designar os piores casos, os turnos mais indesejados. Estão me marginalizando sistematicamente. E quer que eu faça exatamente o quê? Fernando me disse algo antes de terminar definitivamente comigo. Disse que o pai dele te ofereceu financiamento substancial para a pesquisa. Se você aceitar trabalhar com a Fundação Tavares, ele prometeu me deixar em paz completamente. Ali estava o verdadeiro motivo real da visita dela. Não arrependimento genuíno, não desculpa sincera. Apenas
apenas mais uma transação onde eu era útil para resolver problemas dela. Então você veio me pedir que aceite trabalhar para a família do homem que destruiu sua vida, para que ele te deixe em paz profissionalmente? Marcelo, por favor, não tenho absolutamente mais ninguém. Minha mãe está devastada pelo acontecido. Meu pai está tão envergonhado que mal consegue me olhar, e eu estou genuinamente assustada. Vou ter um bebê completamente sozinha, sem apoio algum, com minha carreira em ruínas. Pela primeira vez desde nosso divórcio, senti uma pontada de verdadeira compaixão, não pela mulher que me traiu covardemente, mas pelo bebê inocente que viria ao mundo no meio deste caos completo. Não vou aceitar a proposta da Fundação Tavares, disse finalmente. Já decidi aceitar a oferta de Bogotá. Estou me mudando para a Colômbia em 2 meses. Vi seu rosto literalmente se descompor. Você está deixando o país inteiro? Sim, é a melhor oportunidade da minha carreira e também é minha oportunidade de recomeçar completamente do zero, longe de todo este drama. E o que se supõe que eu faça? O mesmo que você me disse para fazer quando me deixou. Que siga em frente, que encontre meu próprio caminho, que me adapte à minha nova realidade. Mas estou grávida, sozinha, com minha carreira ameaçada. E eu estava devastado emocionalmente, sozinho, com minha autoestima completamente destruída. Mas sobrevivi. Você também sobreviverá, Beatriz. A deixei chorando no estacionamento pela 3ª vez, mas desta vez não senti satisfação alguma, nem vingança doce, nem vitória. Apenas senti cansaço absoluto de todo este drama interminável, de toda esta história que deveria ter terminado meses atrás. No dia seguinte, assinei oficialmente os papéis para a posição em Bogotá. A doutora Almeida compreendeu perfeitamente, embora admitisse estar genuinamente decepcionada. Vamos sentir muito sua falta, Marcelo, mas entendo completamente porque necessita este novo recomeço. Obrigado por absolutamente tudo, doutora. A senhora me deu a oportunidade quando mais precisei. Durante minhas últimas semanas no Brasil, evitei Beatriz tanto quanto humanamente possível, mas o destino tinha outros planos inevitáveis. Certa tarde, enquanto atendia uma audiência final, escutei pelos alto-falantes do fórum um código de emergência médica. Magistrada em situação crítica, necessita atendimento imediato. Meu instinto profissional superou qualquer ressentimento pessoal residual. Corri até o local e encontrei uma cena absolutamente caótica. Beatriz estava no chão, inconsciente, sangrando abundantemente. Havia sofrido um aborto espontâneo no meio do seu turno judicial. Os minutos seguintes foram um borrão de atividade frenética. Ajudei a estabilizá-la inicialmente, coordenei com a equipe médica de emergência, garanti que recebesse a assistência adequada. E quando finalmente a transportaram para um quarto hospitalar, permaneci observando através do vidro. Dona Marta chegou correndo desesperada meia hora depois. Como está minha filha? Estável fisicamente. Perdeu o bebê, mas se recuperará do trauma físico. Obrigada por tê-la ajudado, Marcelo. Sei que não tinha obrigação alguma. Sou advogado, mas também sou ser humano. É minha obrigação ajudar pessoas em situações críticas, independentemente de quem sejam. Você é um homem melhor do que nós merecemos. Quando Beatriz finalmente despertou, pediu especificamente para me ver. Entrei no quarto hospitalar com extrema cautela. Perdi o bebê, ela disse com voz absolutamente rouca. Eu sei, sinto muito genuinamente. Não sinta, era provavelmente o melhor. Que tipo de vida eu poderia ter oferecido a uma criança, sem parceiro, com minha carreira destruída, sem futuro algum? Sua carreira não está destruída, Beatriz. Você é uma magistrada talentosa. Encontrará seu caminho eventualmente. Como você consegue ser tão gentil comigo depois de tudo que te fiz sofrer? Porque guardar rancor apenas me machucaria mais. Te perdoo completamente, Beatriz. Não porque o que você fez está correto, mas porque preciso seguir adiante sem esse peso emocional. Ela começou a chorar silenciosamente. Eu gostaria de poder voltar no tempo. Gostaria de ter valorizado o que tinha com você. Mas você não pode. Nenhum de nós pode. Apenas podemos aprender com nossos erros e fazer escolhas melhores futuramente. Saí daquele quarto hospitalar, sentindo que finalmente havia fechado definitivamente esse capítulo da minha vida. Não com vingança triunfante, nem com amargura corrosiva, mas com paz genuína. Uma paz pela qual havia lutado arduamente para conquistar. 2 meses se passaram rapidamente. Minha despedida do escritório campus foi extremamente emotiva. Meus colegas organizaram uma festa surpresa, onde a doutora Almeida me entregou uma placa comemorativa gravada. O empresário Roberto, cuja liberdade eu havia salvado, compareceu com toda a sua família. Me presenteou com um relógio caro e uma carta emocionante. Você vai se tornar um advogado lendário em Bogotá, Dr. Marcelo, disse com sua voz sincera. Obrigado por ter salvado minha vida. Suas palavras valiam infinitamente mais que qualquer reconhecimento profissional formal. Beatriz não compareceu à minha festa de despedida. Soube através de colegas que havia solicitado transferência para outro tribunal em cidade menor. Sua carreira na magistratura federal havia terminado prematuramente e estava recomeçando numa comarca de interior. Fernando, protegido eternamente pela influência familiar, continuava sua trajetória judicial sem consequências aparentes. A injustiça dessa situação me incomodou durante alguns dias, mas eventualmente compreendi que eu não era juiz das vidas deles. Cada um carregaria suas próprias decisões eternamente. A noite anterior à minha viagem para Bogotá, recebi uma carta. Era de Beatriz. O envelope continha uma única página manuscrita. Marcelo, quando ler isto, já estará se preparando para iniciar sua nova vida. Não espero resposta nem busco absolvição. Apenas quero que saiba algumas coisas antes de partir. Fui uma completa idiota. Não apenas por ter te deixado, mas por não valorizar o que tínhamos até perder absolutamente tudo. Durante 14 anos você me amou incondicionalmente. Trabalhou até se quebrar para que eu realizasse meus sonhos. E eu joguei tudo fora por uma ilusão vazia de status social que se revelou tão oca quanto minha alma naquele momento terrível. Perdi meu bebê, perdi minha carreira no tribunal que almejava, perdi o respeito da minha família. Mas o que dói mais profundamente é que perdi o único homem que realmente me amou por quem eu genuinamente era, não pelo que eu poderia lhe proporcionar. Não te peço perdão porque não mereço. Apenas quero que saiba que se pudesse mudar uma única decisão na minha vida inteira, seria a de ter te abandonado. Seja extremamente feliz em Bogotá, Marcelo. Seja tudo que sempre soube que poderia ser. E espero que um dia encontre alguém que te valorize como eu deveria ter feito. Com todo o arrependimento do mundo, Beatriz. Dobrei a carta cuidadosamente. Não senti triunfo nem satisfação pelo sofrimento dela. Apenas senti um alívio profundo de que aquele capítulo finalmente havia terminado definitivamente. Bogotá me recebeu com chuva constante e possibilidades infinitas. O escritório Morales e Parceiros era impressionante, com tecnologia de última geração e uma equipe internacional de advogados extremamente brilhantes. O Dr. Alejandro me apresentou aos novos colegas e me mostrou o escritório onde desenvolveria minha prática jurídica. Bem-vindo a Bogotá, Marcelo. Aqui seu trabalho mudará vidas em todo o continente. Os primeiros meses foram de adaptação intensa e desafiadora. Aprender novos sistemas legais colombianos, melhorar meu espanhol jurídico, estabelecer colaborações com advogados de outros países latino-americanos. Mas cada dia me sentia mais vivo, mais realizado, mais completo do que jamais havia me sentido. 8 meses após chegar a Bogotá, minha pesquisa sobre direito penal comparativo foi publicada na Revista Jurídica da América Latina, uma das publicações mais prestigiadas do continente. O artigo gerou interesse massivo e recebi convites para palestrar em 9 países diferentes. Certa tarde, enquanto revisava e-mails no meu apartamento colombiano moderno, recebi uma mensagem que me surpreendeu genuinamente. Era do escritório Campus no Brasil. A doutora Almeida escrevia para me contar que haviam nomeado uma sala de reuniões do escritório em minha homenagem. Sala Marcelo Santos. Marcelo, sei que está distante construindo coisas extraordinárias, mas queríamos que soubesse que seu legado permanece vivo aqui. Os clientes que você defendeu, os precedentes que estabeleceu, o padrão de excelência que criou. Tudo isso continua inspirando todos nós diariamente. Você é uma inspiração permanente. Naquela noite liguei para minha mãe por videochamada. Ela havia acompanhado minha carreira com um orgulho que transbordava. Filho, sempre soube que você era especial desde criança, quando defendia as crianças menores no colégio. Estou tão orgulhosa do homem que você se tornou. Obrigado, mãe. Nada disso seria possível sem seu apoio incondicional. E sua vida pessoal, Marcelo? Conheceu alguém especial em Bogotá? A verdade era que havia estado tão focado profissionalmente que mal havia pensado em relacionamentos. Mas algo havia mudado recentemente na minha vida. Tenho uma advogada aqui, mãe. Se chama Camila. É especial.
especialista em direitos humanos. É brilhante, engraçada, e quando me olha, vejo genuíno interesse em quem eu sou como pessoa, não no que posso lhe oferecer materialmente. Minha mãe sorriu com sabedoria maternal. Então dê uma chance real a ela, filho. Nem todas são como Beatriz. Você merece ser completamente feliz. 1 ano e meio após chegar a Bogotá, Camila e eu estávamos em um relacionamento sério e profundo. Ela conhecia toda a minha história com Beatriz e jamais usou isso contra mim. Ao contrário, me ajudou a curar aquelas últimas cicatrizes emocionais que ainda carregava inconscientemente. Uma noite, enquanto jantávamos num restaurante pequeno perto do Parque de La 93, ela segurou minha mão firmemente. Marcelo, quero que saiba algo fundamental. Te amo por quem você genuinamente é. Não pelos seus êxitos profissionais impressionantes, embora sejam admiráveis. Não pelo seu sucesso, embora seja merecido. Te amo porque você é um homem bom, compassivo, dedicado. Porque trata cada cliente como se fosse família. Porque suas mãos, que argumentam tão bem, também sabem abraçar carinhosamente. Porque seu coração, que foi partido, ainda é capaz de amar profundamente. Suas palavras me comoveram de uma forma inexplicável. Pela primeira vez desde meu divórcio traumático, senti que podia confiar completamente em alguém novamente. Eu também te amo, Camila. Obrigado por me ensinar que nem todos os finais são dolorosos. Que alguns são apenas novos começos maravilhosos. 3 anos após minha chegada a Bogotá, recebi um e-mail completamente inesperado. Era de Beatriz. O assunto dizia simplesmente parabéns sinceras. Dentro havia um link para um artigo sobre meu prêmio recente em Direito Penal Internacional. Embaixo, ela havia escrito apenas algumas linhas curtas. Marcelo, vi que ganhou o Prêmio Interamericano de Direito Penal. É um dos mais prestigiados de todo o continente. Sempre soube que chegaria longe, mas jamais imaginei exatamente o quão longe. Fico genuinamente feliz por você. Eu finalmente completei minha transição para uma comarca pequena. Não é glamouroso, mas estou ajudando pessoas humildes. O que sempre deveria ter me importado desde o início. Aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede em prestígio, mas em vidas positivamente impactadas. Gostaria de ter compreendido isso quando estávamos juntos. Seja feliz, Marcelo. Você merece isso mais do que qualquer pessoa que conheço. Beatriz. Desta vez respondi sua mensagem brevemente. Beatriz, obrigado pelas palavras. Fico feliz em saber que encontrou seu caminho e que está focada no que realmente importa. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Te desejo tudo de melhor na sua carreira e na sua vida. Marcelo. Após enviar aquela mensagem, fechei meu laptop e permaneci olhando pela janela panorâmica do meu escritório bogotano. Dali podia ver os cerros orientais iluminados contra o céu noturno andino. Camila entrou com 2 xícaras de café aromático. Em que está pensando? Perguntou se acomodando ao meu lado. Em como a vida é estranha e misteriosa. Há 4 anos, meu mundo inteiro desmoronou quando Beatriz me deixou. Pensei que era o fim absoluto de tudo, mas acabou sendo o início de algo infinitamente melhor. O universo tem sua própria forma de equilibrar as coisas, disse Camila com sabedoria. Às vezes perdemos coisas que achamos necessitar apenas para ganhar coisas que realmente necessitamos. Ela tinha razão absoluta. Se Beatriz não tivesse me deixado, jamais teria perseguido minha carreira advocatícia com tanta determinação feroz. Nunca teria chegado a Bogotá. Nunca teria conhecido Camila. Nunca teria alcançado meu verdadeiro potencial completo. A traição que me destruiu acabou sendo a força exata que me reconstruiu numa versão infinitamente melhor de mim mesmo. 9 meses depois, pedi Camila em casamento nos jardins do Jardim Botânico. Ela disse sim entre lágrimas de alegria pura. Nosso casamento foi simples, mas lindíssimo, rodeados de amigos de diversos países que havíamos conhecido através do trabalho jurídico internacional. Minha mãe viajou do Brasil especialmente para a cerimônia. Durante a dança tradicional de mãe e filho, ela sussurrou no meu ouvido. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, Marcelo, do homem no qual você se transformou, de como converteu dor em propósito. Naquela noite, dançando com Camila sob as luzes suaves do restaurante onde celebrávamos, senti uma paz absolutamente completa. Não guardava rancor algum. Na verdade, estava agradecido. O abandono de Beatriz me forçou a descobrir quem eu realmente era sem ela. 4 anos após meu divórcio, 4 anos após Beatriz me dizer que eu não me encaixava no mundo dela, eu havia construído um mundo completamente novo, onde não apenas me encaixava, mas onde brilhava intensamente. E a parte mais bonita era que havia feito isso permanecendo fiel aos meus valores fundamentais. Não havia buscado vingança, não havia tentado destruir Beatriz. Simplesmente havia me concentrado em ser a melhor versão possível de mim mesmo. No final, aquela foi a melhor vingança de todas. Não porque machucou ela, mas porque me libertou completamente. 7 anos após meu divórcio, minha vida em Bogotá era mais do que jamais sonhei. Camila e eu havíamos comprado uma casa confortável no norte da cidade, com vista para as montanhas onde passarinhos cantavam todas as manhãs. Esse som de vida me recordava constantemente porque havia escolhido o direito penal para defender a liberdade e a dignidade humana. Minha prática jurídica havia salvado dezenas de pessoas injustamente acusadas. O protocolo de defesa que desenvolvi foi adotado pela Associação de Advogados Criminalistas da Colômbia e implementado em escritórios por todo o país. Recebia cartas de famílias agradecidas, fotografias de pessoas que haviam recuperado suas vidas graças ao meu trabalho. Cada uma dessas cartas valia infinitamente mais que qualquer prêmio formal. Certa manhã de primavera, enquanto revisava casos no escritório, minha secretária anunciou que tinha uma visita absolutamente inesperada. Era a doutora Almeida, que havia viajado do Brasil especificamente para me visitar. Doutora Almeida, a abracei com afeto genuíno. O que atrasa a Bogotá? Vim para um congresso jurídico, mas principalmente vim te ver pessoalmente. Tenho notícias que queria compartilhar cara a cara. Nos sentamos num café próximo, e ela tirou seu tablet da bolsa. Lembra da Beatriz? Perguntou cautelosamente. O nome já não provocava dor alguma. Apenas leve curiosidade. Claro, como ela está? Ela se casou há 1 ano com um assistente jurídico do tribunal onde trabalha agora. Um homem simples, trabalhador, humilde, que a ama profundamente por quem ela é. Vi as fotografias do casamento. Foi simples, num jardim pequeno, nada parecido com as grandes aspirações que ela tinha. Fico feliz por ela, sinceramente. Todos merecem uma segunda oportunidade de fazer as coisas corretamente. Tem mais. Fernando Tavares foi publicamente exposto por assédio contra múltiplas funcionárias do tribunal. Seu pai finalmente parou de protegê-lo. Ele perdeu o cargo de desembargador e está enfrentando processos judiciais sérios. Sua reputação está completamente destruída. O karma funciona de formas misteriosas mesmo, disse sem malícia alguma. Beatriz me pediu que te entregasse isto se eu te visse. A doutora Almeida tirou um envelope. Disse que não espera a resposta, só quer que você leia. Mais tarde, na privacidade do meu escritório, abri o envelope cuidadosamente. Dentro havia uma fotografia de casamento. Beatriz parecia genuinamente feliz de uma maneira que jamais vi durante nosso casamento. Seu marido a olhava com adoração óbvia. Atrás da foto havia uma nota manuscrita. Marcelo, esta foto não é para me exibir nem para te fazer sentir mal. É para te mostrar que finalmente entendi o que realmente importa na vida. Este homem se chama Paulo. É assistente jurídico num tribunal de comarca. Ganha uma fração do que Fernando ganhava. Não tem conexões sociais nem sobrenome prestigioso, mas me ama como você me amava, com paciência inesgotável, com bondade genuína, com aquele tipo de amor que não exige nada em troca. Me custou perder absolutamente tudo para compreender o que tinha contigo. Não busco teu perdão porque não precisa me dar. Você já se libertou de mim há anos. Apenas queria que soubesse que finalmente aprendi a lição dolorosa que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no título nem no status, mas no caráter. Gostaria de ter aprendido isso quando estava contigo. Sei que você é feliz em Bogotá. Sei porque te conheço, Marcelo. Conhecia teu potencial antes que você mesmo o visse. Meu erro foi pensar que esse potencial só valia algo se viesse acompanhado de status social. Obrigada por me ensinar, mesmo da forma mais dolorosa possível, o que realmente significa amor verdadeiro. Que seja muito feliz com Camila. Beatriz. Mostrei a carta para Camila naquela noite. Ela a leu atentamente antes de me olhar. Como você se sente ao ler isto? Aliviado completamente. Aliviado que ela finalmente encontrou paz interior. Aliviado que minha dor de há 4 anos teve significado profundo. Aliviado que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Camila me beijou suavemente
suavemente. Você é um homem extraordinário, Marcelo Santos, e me sinto privilegiada de compartilhar minha vida contigo. 2 anos depois, Camila me deu a notícia mais maravilhosa possível. Estava grávida. Quando nossa filha Sofia nasceu, senti um amor tão avassalador que mal conseguia respirar adequadamente. Esta pequena vida nos meus braços representava tudo pelo que havia lutado. Uma família construída sobre amor verdadeiro, não sobre conveniência nem status social. Minha mãe viajou a Bogotá para conhecer sua neta. Enquanto segurava Sofia delicadamente nos braços, me olhou com lágrimas nos olhos. Vê, filho, tudo tinha um propósito divino. Se Beatriz não tivesse te deixado, você não estaria aqui. Não teria conhecido Camila. Esta menina linda não existiria. Ela tinha razão absoluta. A dor havia sido o preço exato desta felicidade. No 10º aniversário do meu divórcio, decidi escrever um livro. Não sobre minha história pessoal especificamente, mas sobre resiliência na profissão jurídica, sobre como converter dor em propósito, como transformar rejeição em motivação poderosa. O livro se tornou best-seller não porque as pessoas apreciavam o drama, mas porque muitos se identificavam profundamente com a experiência de serem subestimados e depois provarem seu valor real. Durante a turnê de lançamento do livro, um jornalista me perguntou diretamente sobre meu divórcio. Dr. Santos, sua ex-esposa virou juíza e o deixou no mesmo dia da posse. Alguma vez sentiu desejos de vingança? Refleti cuidadosamente antes de responder honestamente. No início, sim. Queria que ela sentisse a mesma dor que eu sentia. Queria que se arrependesse profundamente. Mas com o tempo, entendi algo fundamental. A melhor resposta à traição não é vingança. É sucesso genuíno. Não um sucesso projetado para machucá-la, mas um sucesso construído para me honrar a mim mesmo. E se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Se pudesse voltar, provavelmente teria me valorizado mais durante aqueles 14 anos de casamento. Teria percebido antes que estava vivendo exclusivamente para os sonhos de outra pessoa, mas não mudaria o resultado final. Aquela dor me levou exatamente para onde eu precisava estar. Há 5 meses, recebi um convite do Tribunal Federal Brasileiro. Me convidavam como palestrante principal para a formatura de novos magistrados. Seria minha primeira visita de retorno em quase 10 anos completos. Camila me acompanhou junto com Sofia, que agora tinha 6 anos. Quando o avião aterrissou, senti uma mistura estranha de nostalgia e antecipação. O auditório estava completamente lotado. Jovens juízes e advogados prontos para iniciar suas carreiras. Subi ao palco e olhei para a plateia. Ali, na quinta fila, reconheci Beatriz e seu esposo Paulo. Ela me cumprimentou discretamente com a mão. Retribui o gesto com um sorriso genuíno. Meu discurso não foi sobre meu sucesso pessoal, foi sobre algo infinitamente mais importante. Magistrados, hoje vocês iniciam uma jornada que os desafiará de formas inimagináveis. Haverá momentos em que se sentirão inadequados, momentos em que outros questionarão seu valor, momentos em que vocês mesmos duvidarão das próprias capacidades. Há 10 anos, eu estava onde alguns de vocês estão. Era um assistente jurídico com sonhos de me tornar advogado, mas a vida tinha outros planos. Alguém em quem confiava profundamente me disse que eu não era suficiente, que não me encaixava no mundo ao qual eles pertenciam. Aquelas palavras me destruíram completamente, mas também me despertaram. Me forçaram a questionar: quem sou eu realmente? Qual é meu verdadeiro valor? Estou vivendo para meus sonhos ou para os sonhos de outros? E descobri algo fundamental. Nosso valor não é determinado pelo título que possuímos, nem pelo status social que alcançamos. Nosso valor se mede nas vidas que tocamos, na compaixão que demonstramos, na integridade com que vivemos. Se há uma única lição que quero que levem hoje, é esta: nunca permitam que alguém lhes diga que não são suficientes. E se alguém os descartar, os subestimar ou os abandonar, não busquem vingança, busquem excelência, porque o sucesso vivido com integridade é a única resposta que precisam dar. A ovação que seguiu foi ensurdecedora e prolongada. Após o discurso, Beatriz se aproximou com seu esposo. Os três nos olhamos por um momento extenso. Foi um discurso verdadeiramente lindo, Marcelo, disse ela com sinceridade. Obrigada por não ter mencionado nomes nem tornado isto sobre nós. Nunca foi sobre nós, Beatriz. Sempre foi sobre me encontrar a mim mesmo. Paulo estendeu a mão cordialmente. Sou Paulo. Só queria agradecer pessoalmente, Dr. Santos. Beatriz me contou toda a história. O homem que você foi pra ela, a paciência que demonstrou, os sacrifícios que fez. São sapatos grandes pra preencher. Apertei sua mão firmemente. Cuide bem dela, Paulo. E Beatriz, te vejo feliz. Isso é tudo que realmente importa. Aquela noite, Camila, Sofia e eu jantamos num restaurante tranquilo perto do hotel. Sofia desenhava no seu caderno enquanto Camila e eu conversávamos sobre o dia. Como você se sente depois de ver Beatriz? Perguntou Camila. Em paz absoluta. Aquela parte da minha vida está fechada. Não com amargura nem com vingança, mas com gratidão profunda. Gratidão. Sim, gratidão porque sua rejeição me obrigou a descobrir meu verdadeiro potencial. Gratidão porque sem aquela dor jamais teria te conhecido. Gratidão porque Sofia não existiria. Tudo teve um propósito maior. Camila segurou minha mão sobre a mesa. Você é um homem sábio, Marcelo Santos. Não, apenas sou um homem que aprendeu que às vezes os finais mais dolorosos são na realidade os começos mais belos. Hoje, enquanto escrevo estas palavras no meu escritório em Bogotá, com fotografias de Sofia na minha mesa e o som de Camila preparando café na cozinha, posso dizer honestamente que não mudaria nada da minha história. Beatriz virou juíza e me descartou como lixo no mesmo dia. 4 anos depois, eu era um advogado reconhecido internacionalmente. Mas mais importante que isso, eu era um homem em paz consigo mesmo, com uma família que me amava por quem eu era, não pelo que podia oferecer. A vida tem uma forma curiosíssima de equilibrar as coisas. Nem sempre é rápida, nem sempre é óbvia, mas eventualmente todos recebemos exatamente o que necessitamos, não necessariamente o que queremos. E às vezes a melhor coisa que pode nos acontecer é que nos partam o coração, porque somente nesses fragmentos quebrados podemos nos reconstruir em algo mais forte, mais autêntico, mais verdadeiro. E aí, chegamos ao final dessa jornada intensa de superação e renascimento. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você se viu refletido em algum momento dessa narrativa, eu gostaria de te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal, não apenas como mais um número, mas como parte desta comunidade que acredita que nossas feridas podem se transformar em sabedoria, que nossos fins podem ser novos começos. Mas mais importante que isso, quero conhecer sua história. Você já foi subestimado por alguém que deveria te apoiar? Como você transformou essa dor em crescimento? Que lições você carregou dessa experiência? Compartilhe nos comentários, porque sua história pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa ouvir hoje. Cada experiência importa, cada superação conta, cada testemunho fortalece nossa comunidade. E me conta, o que este vídeo despertou em você? Que reflexão ficou? Que aprendizado você leva para a sua vida? Deixe seu like se esta história te impactou de alguma forma e compartilhe com alguém que precise ouvir que é possível reconstruir depois da destruição, que é possível brilhar depois da escuridão. Nos vemos na próxima história e lembre-se sempre, seu valor nunca foi e nunca será determinado por quem te abandonou, mas sim por quem você escolhe se tornar depois disso.